Fala galera, Fabiano Bandeira na área e aqui no nosso canal Muito Botafogo de Futebol e Regatas, o Glorioso tem um novo treinador. Trata-se de David Ancelotti, filho de Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, vamos direto ao ponto. O Botafogo demitiu há uma semana o técnico Renato Paiva e conversou nos últimos dias com alguns nomes no mercado. Por intermédio do acionista majoritário John Textor, o Fogão chegou a um denominador comum com o italiano David Ancelotti, jovem e muito novo como treinador. Por quê? Vai ser o primeiro trabalho do filho do técnico da seleção brasileira como técnico, ele como figura central, comandando uma equipe e com apenas 35 anos. Obviamente, aposta arriscada. Nós ainda não temos elementos para que possamos saber se David Ancelotti vai dar certo como treinador à frente do Botafogo. Quem está muito empolgado, tudo bem, respeito e que dê muito certo. Quem está muito chateado, tudo bem, respeito e que dê muito certo. Conhecimento de futebol, David Ancelotti tem, e muito. Parte tática, parte técnica, parte psicológica, parte física. Ele trabalhou recentemente no Real Madrid, um clube que exige o máximo dos jogadores, um clube onde você não pode brincar, um clube que exige sempre vitórias. E olha que o Real Madrid não é o meu clube preferido na Europa, muito pelo contrário. Eu sou botafoguense em qualquer lugar, e se tem um carinho por um clube europeu, é pelo Barcelona, desde muito novo, e eu conheço bem essa rivalidade Barcelona e Real Madrid. O Barcelona, inclusive, bateu bastante no Real Madrid recentemente, mas o Real Madrid é um clube muito exigente. Se você parar para assistir uma série do Real Madrid, num desses streamings que temos, vai perceber que se fala em vitória, vitória, vitória o tempo inteiro. Então, David Ancelotti, que fazia parte da comissão técnica do Carlo Ancelotti no Real Madrid, entende de tudo que é pedido num clube de altíssimo nível no cenário mundial. Ninguém ia deixar o auxiliar do treinador estar ali só por ser filho. Há 13 anos, David Ancelotti faz parte da comissão técnica de Carlo Ancelotti. Ele já passou pelo Bayern de Munique, com títulos pelo Everton da Inglaterra, pelo Napoli da Itália e agora há pouco pelo Real Madrid, com títulos importantíssimos, 2 Champions. Estamos falando do mais alto nível do futebol. Mas é uma aposta arriscada porque tem gestão de grupo. Como David vai lidar com o grupo do Botafogo, um grupo com jogadores experientes, jogadores qualificados? Fabiano, e tem a pressão aqui no futebol brasileiro. Realmente, tem a pressão e ele vai ser a figura central como treinador. Mas quem vem do Real Madrid sabe lidar com pressão, vocês podem ter certeza disso. Quero entender como vai ser a gestão de grupo por parte do novo técnico do Botafogo. Ele diz que aprendeu com o pai a ser flexível e, de fato, Carlo Ancelotti sabe trabalhar de forma flexível, consegue se adaptar a contextos. O John Textor, que era um Botafogo muito ofensivo, mas talvez não sempre. Se o David Ancelotti estivesse com o pai, por exemplo, Carlo Ancelotti, no Botafogo contra o PSG, eu imagino que o Botafogo iria se retrair como se retraiu, marcando muito bem, saindo na boa, com grandes possibilidades de vencer, como venceu com o Renato Paiva. Só que contra o Palmeiras, o Botafogo não jogaria como jogou, porque o David Ancelotti teria um entendimento de que o Botafogo tem como disputar bem com o Palmeiras, com a bola no chão, com o elenco que tem hoje. E ainda tem uma janela a ser aberta no dia 10, ou seja, nesta semana. O Botafogo, que tem um elenco forte, poderá melhorar ainda mais, precisará melhorar ainda mais. Interessante, porque falamos sobre elementos, não tenho como falar sobre David Ancelotti como treinador, apenas como auxiliar. E me recordo que na Champions League de 23-24, o Real Madrid jogava contra o Manchester City, a segunda partida das quartas de final, na Inglaterra. Fez 1-0 com o Rodrigo no início, se retraiu completamente, porque estava em vantagem. O City martelou, e o Real Madrid não saía para jogar. Era até interessante ver um clube como o Real Madrid tão retraído. Ao fim do jogo, 32% de posse de bola para o Super Real Madrid. O City conseguiu empatar, o Real Madrid não abriu mão do plano de jogo, foi para os pênaltis. E nas penalidades, o Real Madrid
passou para as semifinais. Então o Real, com 32% de posse de bola, com o adversário tendo chutado praticamente 30 vezes e o Real Madrid 9 vezes, com o City tendo acertado a bola em direção à meta 9 vezes, o Real Madrid 3, o espanhol passou para as semifinais. Enfrentou o Bayern de Munique, 2-2 na Alemanha. E na Espanha estava 1-0 para o Bayern. O Real teria que virar. O Real teve muito mais posse de bola, quase 60%. O Real finalizou bem mais que o Bayern e conseguiu a virada até com uma intervenção importante do David Ancelotti, falando para o pai que deveria trocar, colocar o Roselu. Eu citei aqui porque esse exemplo é famoso, mas em outras oportunidades o David Ancelotti também discordou do pai, conversou para trocar ou então para implementar um modelo de acordo com o que pedia a partida. E o Real Madrid virou aquele jogo, completamente diferente do que foi feito nas quartas de final contra o City. Ou seja, um time adaptável, com um treinador como o Carlo Ancelotti adaptável e também o filho dele como auxiliar, David Ancelotti, trabalhando muito bem. Na final, o Real venceu o Borussia, se bem me lembro, por 2-0 e foi mais uma vez campeão da Champions League. Obviamente, meu trabalho foi mais fácil quando o Botafogo, por exemplo, ficou perto de anunciar o Arthur Jorge. Quando eu recebi a informação, fui pesquisar e estudar, fiquei muito feliz. Então, quando muita gente tratava como aposta, aqui no canal Fabiano Bandeira, eu tratava praticamente como uma realidade e uma possibilidade muito grande de dar certo, como deu. Consegui ver o trabalho do Arthur Jorge como treinador. Inclusive, vi um jogo completo algumas vezes do Braga, do Arthur Jorge, contra o Real Madrid, do Carlo Ancelotti, do David Ancelotti. O Real venceu as duas, na verdade, eu vi os 2 jogos, venceu na Espanha, só que em Portugal o jogo foi muito difícil para o Real Madrid, vitória por 2-1, com o Braga fazendo gol após ter tomado um tento do Real, sem deixar o time do Carlo Ancelotti tocar na bola, com muito espaço de movimentação. Um golaço do Braga, foi 2-1 para o Real lá em Braga. Então eu vi outros jogos do Braga também, que em janeiro de 2024 foi campeão da Taça da Liga de Portugal, com variações táticas, com ponta sendo muito utilizado, depois com ponta trabalhando por dentro, lateral por fora, e era um time que ainda tinha um desequilíbrio defensivo. No Botafogo, Arthur Jorge conseguiu manter um equilíbrio defensivo, o Botafogo tomava poucos gols e conseguia ser muito ofensivo. Então eu consegui trazer uma análise com embasamento a respeito do trabalho de um treinador. Como o David Ancelotti não é ainda treinador, vai ser agora no Botafogo, o que eu posso falar é a respeito dele como auxiliar e ideias de jogo, que são muito boas, e isso me anima. Taticamente, um conhecedor nato, para mudar jogo, um conhecedor nato. O Real Madrid é um clube que prima sempre pela vitória, sempre, 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 em qualquer circunstância. Quem achou que o Real Madrid ia brincar no Mundial, tá vendo o Real Madrid na semifinal. Vai enfrentar o Paris Saint-Germain, que só tomou um gol do Botafogo na competição. Então o nível de exigência também é importante. O DNA vencedor é muito importante. O Botafogo é um clube gigante que está sendo muito bem visto agora no mundo e está sendo mais uma vez falado no mundo inteiro também por estar trazendo o David Ancelotti para ser treinador, porque lá na Europa já se sabia que ele queria dar esse salto. Recentemente, David deu uma entrevista ao Marca dizendo que queria dar o salto, ser um treinador, e andou conversando com clubes europeus. As situações não avançaram e agora ele vai assumir o Botafogo, com o Carlo Ancelotti, pai dele, sendo treinador da seleção mais vitoriosa do mundo, da seleção mais famosa do mundo, que é a seleção brasileira, que tem uma ligação grande histórica com o nosso glorioso Botafogo de Futebol e Regatas também. Muitos aspectos nos trazem para um campo de otimismo, sem dúvida alguma, com riscos. E é um risco que o John Textor escolheu correr. Gostaria muito que o David se apresentasse hoje junto com o elenco, já trabalhando, visando a partida contra o Vasco da Gama. O Campeonato Brasileiro é importantíssimo e o Botafogo está a 6 pontos do líder. Temos também oitavas de final da Copa do Brasil, oitavas de final da Libertadores. Meu amigo Matheus Medeiros informa que o David deverá ter auxiliar para sistema defensivo, auxiliar para sistema ofensivo, auxiliar para a bola parada. Isso é muito importante no futebol. Pode ser que tenha gente até da comissão técnica da seleção brasileira trabalhando no Botafogo. O que eu não quero também, atenção dividida. Espero que o Botafogo se acerte 100% com o treinador, no sentido de ter o treinador focado 100% no Botafogo
não mais estando na comissão técnica do Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Muito legal a ligação com o pai, muito legal ter trabalhado com o pai durante tanto tempo e dizendo que discordou muito do próprio pai em várias oportunidades, mas agora papai treinador da seleção e filhinho treinador de outra seleção, que é o Botafogo de Futebol e Regatas. Espero sinceramente que David Ancelotti não mais esteja na seleção brasileira e que foque completamente no Botafogo, porque o Botafogo precisa de foco total. Também é um clube gigante e um clube que exige vitórias e que é o atual campeão brasileiro e atual campeão da Libertadores. Eu estou torcendo muito para dar certo, então nós poderemos ver um time que se adapta e o John Textor vai ter que compreender que contratou um treinador que é flexível, que dependendo da circunstância, fica atrás da linha da bola e sai em velocidade. E na maior parte das vezes, aqui no Brasil, com um time muito forte, pode ser que se instale no campo adversário para fazer o Botafogo estar sempre perto do gol. Vale lembrar que o David é muito respeitado na Europa, onde eu já disse, se sabia que ele realmente queria dar o passo para ser treinador. Estamos muito juntos, todo mundo se inscrevendo no canal Fabiano Bandeira, todo mundo deixando like, isso é fundamental para o crescimento do canal, todo mundo ativando o sininho para receber as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Hoje tem live, provavelmente, na parte da tarde, às 18 horas. Estarei no Placar Aberto aqui no YouTube, na Placar TV, ao vivo. Estamos juntos. Saudações alvinegras. Aquele abraço. Valeu, fui. Fogo!